o papel importante que vocês têm na igreja. Existe ainda um quarto ponto, que é o zelar pela decência e ordem na igreja. Os diáconos, eles atuam também como auxiliares dos pastores na manutenção da ordem e decência da igreja. E existe uma recomendação que cada domingo, não é? E é o que a gente propõe aqui, cada domingo seja escalado diáconos de plantão, que eles vão observar com atenção o desenrolar dos cultos, repreendendo com docilidade pessoas que estejam conversando demais, pedindo que visitantes incrédulos não fumem nas dependências da igreja, não é verdade? Porque tem pessoas que assim, são incrédulos, não têm o temor de Deus ainda, não respeitam, né? Não tem noção mínima e pode chegar ao ponto de entrar com bebida na igreja, um cigarro na igreja. Então, a função de quem? A função do diácono, né? Verificar essas coisas, conduzindo, se for o caso, para fora pessoas que estejam perturbando o bom andamento do culto e restringindo a atuação dos que agem com indecência. Tudo isso o diácono deve fazer com educação e brandura, a fim de que o conselho diaconal ele não seja conhecido como um grupo de homens e mulheres mal-humorados, né, que agem como policiais dentro da igreja, e desse modo ganhem, ao invés de a empatia, né, acabem ganhando a antipatia dos jovens e criem mais problemas ao invés de resolver. Um quinto ponto aqui também para os diáconos, diaconisas, resolver problemas de natureza econômico-administrativa. Agindo na área de ação social e atuando como conselheiros dos pastores, inúmeras vezes os diáconos se verão às voltas com problemas de natureza econômico-administrativa. Nesses casos, eles terão de agir em conjunto com a tesouraria da igreja, né? Ou seja, vamos falar de um departamento de finanças, seria a tesouraria da igreja. E outros órgãos que, de repente, tenham competência para atuar nessas áreas em questão. Todas essas questões, em meio às quais o pastor muitas vezes se vê, serão discutidas pelos diáconos. Dentro ainda desse tópico, existem igrejas que conferem exclusivamente aos diáconos, dão competência aos diáconos, poderes para deliberar acerca do salário do pastor, né? Como eu disse, a gente não pode falar de salário, de prebenda e de outros ministros e funcionários. Essa conduta evita que o pastor e outras pessoas se sintam expostas e constrangidos em discussões públicas acerca de quanto devem receber mensalmente. Mas o item aqui seria o supervisionar o procedimento, o ensino e as necessidades dos ministros. Nos diáconos, o pastor ele vai encontrar também um grupo que estará atento às suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, sociais e profissionais. Percebendo, por exemplo, que o pastor ele tem enfrentado sérios problemas na família, os diáconos eles vão estudar o modo de ajudar o pastor, tornando viável um tempo de licença para que ele possa resolver tudo com maior tranquilidade, oferecendo-lhe apoio, amizade ou assumindo a direção de algumas áreas para lhe proporcionar maior alívio. O sétimo ponto aqui, e por último, aqui por enquanto, seria o ofício de cuidar da ceia do Senhor. Tradicionalmente, são os diáconos que cuidam dos preparativos e da distribuição da ceia do Senhor. Para o melhor funcionamento desse serviço, é comum existirem escalas, que elas vão ter ali os nomes dos que deverão providenciar e distribuir os elementos. Quem geralmente faz essas escalas e as comunica aos líderes é o presidente do conselho diaconal, um diácono escolhido pelo próprio grupo com o fim de representá-lo. Amém, meus queridos? Fica aí então essas orientações para o grupo diaconal da nossa igreja, para meditação, para crescimento espiritual na nossa igreja e um belo aprendizado aí. Nós vamos continuar falando ainda sobre o ofício dos diáconos, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.